E se aquilo que você chama de fraqueza for, na verdade, um chamado divino? E se o impulso que te arrasta para o abismo for a forma mais íntima com que Deus toca a tua alma adormecida? Carl Jung dizia que onde há o teu vício, ali está a tua sombra, clamando por redenção. Mas quem teria coragem de escutar a voz que fala por trás do prazer, da culpa e da repetição? Talvez o vício não seja o inimigo, talvez seja o mensageiro. Há uma força antiga, silenciosa, que se oculta sob cada compulsão. Ela se disfarça de desejo, de necessidade, de punição. Mas o que acontece quando o homem para de resistir e começa a ouvir o que o próprio abismo tenta lhe dizer? Jung acreditava que Deus não fala apenas pela luz, mas também pelo caos, e que o vício é uma das linguagens mais diretas com que o divino chama os que se perderam de si mesmos. O que você sente quando essa voz sussurra? A sociedade te ensinou a odiar o teu vício, a tratá-lo como falha moral. Mas e se for exatamente ali, naquilo que você mais teme e esconde, que mora o portal para a tua verdadeira transformação? Todo sintoma é uma mensagem cifrada da alma. E quanto mais você tenta calar essa mensagem, mais alto ela grita. O prazer é só o disfarce. O vício é o código. A questão é, você tem coragem de decifrar o que ele realmente quer dizer? Imagine que cada impulso, cada recaída, cada tentativa frustrada de fuga não é castigo, mas convite. O convite para olhar o espelho sem máscaras, para encarar o monstro e descobrir que ele se parece contigo. Jung chamava isso de processo de individuação, o caminho em que o homem deixa de lutar contra a própria sombra e aprende a dançar com ela. Mas poucos chegam até lá, porque é preciso atravessar o deserto da própria alma. Então, o que é o vício? Uma maldição? Ou a linguagem secreta com que Deus fala apenas aos que Ele escolheu para despertar? Essa resposta não está nas palavras, mas na experiência. E o que vem a seguir talvez mude para sempre a forma como você entende o desejo, a dor e o sagrado. Fique até o fim, porque talvez, pela primeira vez, você descubra o que Deus vem tentando te dizer desde o início. Há um instante silencioso entre o prazer e o arrependimento em que a alma tenta falar. É o momento em que o corpo ainda vibra, mas o espírito já sente o vazio abrindo espaço dentro. Carl Jung chamava isso de confronto com a sombra, o lugar onde tudo o que você nega em si ganha voz. O vício é o eco desse chamado, um lembrete de que há algo dentro de você pedindo para ser visto. E quanto mais você tenta apagar, mais forte ele se torna, porque o que é reprimido não desaparece, apenas muda de forma e se disfarça de necessidade. Você acredita que escolhe o vício, mas e se for o vício que te escolhe? E se aquilo que você chama de fraqueza for apenas o símbolo de uma ferida pedindo redenção? Jung dizia que Deus não fala com palavras, fala com sintomas. O vício é um desses sinais, uma carta divina escrita nas entrelinhas da dor. É o modo como o inconsciente te obriga a olhar para onde nunca quis olhar. E quem foge desse olhar se condena à repetição eterna, um ciclo que só se quebra quando você aceita escutar. Existe uma força que habita o subterrâneo da alma. Ela se move devagar, mas é implacável. Aparece na bebida, no jogo, na carne, na necessidade de controle, na obsessão pelo poder ou pela aprovação. O nome muda, mas o vazio é o mesmo. O vício é o altar onde se sacrificam as partes de si que você não suportou amar. É o grito silencioso do espírito dizendo, eu ainda estou aqui. E a pergunta é, você consegue ouvir sem fugir? Cada recaída é um retorno ao mesmo templo escuro, o lugar onde a dor se repete até que o significado seja compreendido. Jung dizia que nada é superado sem antes ser aceito. O vício não se cura pela força, mas pela escuta. Ele é um mestre disfarçado de inimigo, um instrutor brutal que ensina através da repetição. Você acha que está sendo punido, mas está sendo chamado. E cada chamada ignorada se transforma em tormento. Dentro de cada impulso há uma memória ancestral, a lembrança do momento em que você se desconectou da sua essência. O vício tenta preencher essa ausência, tenta anestesiar o vazio deixado pelo divino.
mas o vazio não é o problema, é o portal. O que você teme sentir é o que pode te libertar. Deus fala com os que caem, porque só quem tocou o fundo é capaz de ouvir sem arrogância. Quantas vezes você prometeu que seria a última vez? E quantas vezes a última vez se repetiu? Essa não é uma história de fraqueza, é uma história de busca. Você está tentando se reencontrar, mas escolheu o caminho mais intenso, o da dor. Jung diria que a alma humana não se transforma por conforto, mas por colapso. E talvez o teu colapso seja o prelúdio da tua iluminação. Há algo sagrado na queda, não porque ela é bela, mas porque é verdadeira. Quando você cai, todas as máscaras caem junto. É ali que o eu real se revela, despido, vulnerável, humano. O vício força essa nudez espiritual. Ele destrói tudo o que é falso para que o essencial possa emergir. Mas para que isso aconteça, é preciso atravessar a vergonha, o medo e o julgamento. Só então você entende que o inferno não era castigo, era parto. Você sente que está sendo destruído, mas o que morre em você não é a vida, é a ilusão. O vício quebra a estrutura do ego para que o espírito possa respirar novamente. É doloroso porque é real. A transformação nunca é suave. E é por isso que Jung afirmava que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. O vício te obriga a olhar para dentro, mesmo que isso doa. Há um instante em que o prazer perde o sabor e o arrependimento se torna insuportável. É aí que nasce a consciência. Deus sussurra nas entrelinhas da culpa. Agora, você está pronto para me ouvir. Mas quase ninguém escuta, porque a dor assusta mais do que a morte. E, no entanto, é ali que o renascimento começa. Você ainda acredita que o vício é o teu inimigo? Ou começa a perceber que talvez ele seja o último professor que ainda insiste em te mostrar o que você se recusa a ver? Pense nisso, porque no próximo passo dessa jornada, a voz que te chama vai se tornar mais nítida e impossível de ignorar. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um momento em que o corpo se cansa, mas a alma continua faminta. Você tenta preencher o vazio com prazer, mas ele escorre pelos dedos. O que te devora não é a substância, nem o hábito, é a ausência de sentido. Jung dizia que o homem moderno sofre porque perdeu o contato com o sagrado. E quando o sagrado se cala, o vício fala em seu lugar. Ele se torna a ponte distorcida entre o humano e o divino. Uma oração invertida que nasce do desespero. Você acredita que quer esquecer, mas na verdade quer lembrar. Esquecer o quê? Que um dia existiu algo maior dentro de você. O vício é o esforço desesperado de lembrar o sabor da presença. Ele te faz buscar no mundo o que só pode ser encontrado no espírito. E quanto mais você busca fora, mais se perde dentro. A repetição é o reflexo da distância entre você e a tua essência. Quando Jung falava da sombra, ele não se referia ao mal, mas ao que é esquecido. O vício é uma tentativa primitiva de reconciliação. Ele te coloca frente a frente com o que você rejeitou. A substância, o impulso, o desejo, tudo isso são metáforas do mesmo anseio, unir o que foi separado. Mas o ego teme essa união. Ele quer controle, quer pureza, quer se manter intacto. E é por isso que o vício dói tanto, porque obriga o ego a se ajoelhar. Há quem pense que a dependência destrói, e destrói mesmo, mas destrói o falso. Ela quebra o personagem que você inventou para sobreviver. Ela dissolve o orgulho, o autocontrole, a imagem perfeita que você exibe. O vício rasga o disfarce até que reste apenas o ser nu, o ser real. E é nesse estado de ruína que o divino pode finalmente entrar. Porque Deus não habita as máscaras, habita as rachaduras. Você já percebeu que o vício é silencioso até o momento em que você tenta abandoná-lo? Ele se revela quando você tenta se libertar, porque o que ele representa não quer morrer. O vício é o guardião do portal entre o consciente e o inconsciente. Ele protege o segredo mais antigo, o de que a tua dor guarda o teu dom.
É por isso que os que mais sofrem têm a alma mais profunda. Há algo dentro de você que quer nascer, mas ainda não encontrou passagem. O vício é o parto interrompido da tua transformação. Ele empurra, força, sufoca, até que você entenda que não há como fugir de si mesmo. Jung dizia que o inconsciente sempre vence, porque ele é o que você realmente é. Quanto mais você resiste, mais ele te arrasta. E o vício é o modo como o inconsciente garante que você não abandone o processo. Você já notou como o vício tem um ritmo? Ele te prende em ciclos. Prazer, culpa, negação, promessa. É o mesmo movimento de um coração tentando se lembrar de como pulsar no compasso do divino. É a dança trágica entre o eu e o infinito. Mas em algum ponto dessa dança, algo muda. O prazer se torna pequeno demais e a busca se torna grande demais para caber em qualquer substância. É o momento em que o despertar começa. Você começa a suspeitar que há um propósito oculto em tudo isso. Que talvez Deus tenha usado o teu vício como isca para te trazer de volta a Ele. Que talvez o que você chama de desgraça seja, na verdade, o mapa da tua volta para casa. Jung dizia que o caminho da iluminação passa pela escuridão. E talvez seja por isso que você teve que descer tão fundo para aprender a enxergar no escuro. Há dias em que parece que o vício venceu, mas o que ele realmente faz é te preparar para se render, não a ele, mas ao que ele aponta. A verdadeira rendição não é desistir, é se abrir, é parar de lutar contra a própria sombra e começar a escutá-la, porque o que ela quer te contar não é destruição, é cura. E se Deus não estivesse te punindo, mas te chamando? E se o vício fosse apenas o idioma que ele escolheu para te alcançar quando nenhuma prece mais funcionava? Talvez tudo o que te atormenta esteja apenas tentando te ensinar a amar a parte de ti que foi deixada no escuro. E quando você entender isso, o ciclo pode começar a se desfazer. Existe um ponto em que o vício deixa de ser sobre prazer e passa a ser sobre identidade. Você já percebeu? Quando o hábito se torna o espelho onde você se reconhece, ele para de ser fuga e vira casa. Mas é uma casa construída sobre areia, uma morada frágil, onde o alívio dura segundos e o vazio volta multiplicado. Jung diria que nesse momento o vício deixa de ser escolha e se torna destino, até que a consciência decida quebrar o ciclo. O inconsciente fala em símbolos e o vício é um deles. Cada impulso carrega um significado secreto, uma mensagem que tenta atravessar o ruído. É o inconsciente dizendo: olhe para mim. O problema é que o ego não sabe traduzir essa linguagem. Ele responde com culpa, vergonha e resistência, mas a alma entende. Ela reconhece o vício como um espelho invertido da própria sede espiritual. Você já se perguntou por que é tão difícil parar? Porque o vício não é só um comportamento, é um elo com a tua própria sombra. Ele te dá uma sensação de pertencimento, ainda que destrutiva. É o lembrete inconsciente de que você existe. O vazio dói mais do que a dor. E é por isso que muitos preferem sofrer a se sentir invisíveis. O vício dá forma à ausência. Ele é a prova viva de que ainda há algo pulsando dentro do nada. Quando Jung falava sobre individuação, ele falava sobre a coragem de integrar a escuridão. O vício é o campo de batalha onde essa integração acontece. É a arena onde o eu enfrenta seus próprios demônios e descobre que eles têm o seu rosto. Quem tenta vencer o vício pela força perde, porque a luta é contra si mesmo. A cura começa quando você estende a mão àquilo que te destrói e diz: eu te reconheço. Há um instante em que o vício se torna transparente. Ele não engana mais. Você o vê nu e vê a si mesmo dentro dele. Nesse instante, algo se desloca. O ciclo ainda gira, mas o eixo já não é o mesmo. A consciência começou a infiltrar-se nas frestas. O que antes era prisão começa a se revelar como portal. E essa transição dói, porque exige morrer para aquilo que você acreditava ser. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E talvez o teu vício seja o teu ritual de iniciação, o processo pelo qual o inconsciente te obriga a encarar a verdade sem véus. Cada recaída,
Cada madrugada em silêncio, cada lágrima escondida é um símbolo desse batismo interior. É o espírito tentando nascer dentro da tua carne cansada. Você sente medo porque sente que vai perder o controle. Mas perder o controle é o começo da cura. O controle é o que mantém o ego intacto, e o ego intacto é o que mantém o sofrimento vivo. O vício existe porque há algo em você que precisa morrer, e algo novo que precisa nascer. É um parto espiritual e todo nascimento dói. O vício não é o fim do caminho, é o início da travessia. É o chamado do inconsciente dizendo: desça. Desça ao subsolo da tua própria mente, ao território das emoções esquecidas, ao cemitério das tuas versões anteriores. Lá, entre os escombros, está o que resta da tua essência. Deus sussurra nesse lugar, mas só quem teve coragem de cair pode ouvir. Você começa a entender que o vício não é sobre substância, nem sobre fraqueza. É sobre reconciliação. É sobre curar o que se fragmentou quando você parou de se ouvir. O vício é o espelho que te obriga a ver o rosto da tua alma, mesmo que esse reflexo doa. Porque só olhando para o que é feio, você redescobre o que é verdadeiro. E quando a dor finalmente encontra significado, ela deixa de ser dor e se torna revelação. É aí que o vício perde poder, porque o vício só vive no esquecimento. Quando você o ilumina, ele se desfaz. Mas para isso é preciso continuar descendo, porque a luz verdadeira não está no alto, está no centro do escuro. Há um ponto em que a descida já não assusta. O medo cede lugar a uma estranha familiaridade. Você começa a reconhecer os rostos dentro da tua escuridão, os medos de infância, as culpas herdadas, os silêncios que te moldaram. Cada um deles tem algo a dizer. Jung chamava isso de diálogo com a sombra, o momento em que o inconsciente deixa de ser inimigo e se torna interlocutor. O vício te conduziu até aqui, e agora o que antes parecia inferno começa a se revelar como território sagrado. Você percebe que nunca foi o vício que te prendeu, foi o que ele simbolizava. A busca por controle, o medo da rejeição, a necessidade de anestesiar o vazio. Tudo isso estava em ti, esperando para ser ouvido. O vício apenas deu forma ao que estava disperso. E quando você começa a compreender, ele perde a força, porque o símbolo só domina enquanto é inconsciente. A partir do momento em que é visto, ele se transforma. Jung dizia que nada muda enquanto não se torna consciente. O vício é o ritual que obriga a consciência a nascer. Cada queda, cada vergonha, cada tentativa frustrada é uma contração do parto interior. A dor é o preço do despertar. E o despertar não é bonito, é cru, é desconfortável, é silencioso. É quando você percebe que Deus nunca te abandonou. Apenas esperava que você parasse de correr. Você já reparou como há algo de sagrado no colapso? Quando tudo desmorona, o falso desaparece. Só o essencial resiste. O vício te levou até esse ponto, não para te destruir, mas para te despir. É o processo alquímico descrito por Jung, a transformação do chumbo em ouro. O chumbo é a tua dor bruta, o ouro é a consciência que nasce dela. A alma só se purifica quando passa pelo fogo. Então, pela primeira vez, você sente compaixão por si mesmo. A luta cessa, não porque você venceu, mas porque entende. Entende que o vício não era punição, mas linguagem, que cada impulso era um pedido de amor disfarçado, que o que você realmente buscava nunca foi o prazer, foi pertencimento. E esse pertencimento não está em nada fora, mas em tudo dentro. O vício, agora, se torna espelho. Você o observa sem medo. Ele ainda existe, mas não te possui. Ele se torna lembrança de um tempo em que você se negava a escutar. Jung diria que a integração começou. A sombra não some, mas se torna aliada. Ela passa a trabalhar a teu favor, revelando onde a luz ainda não chegou. E é assim que o sofrimento se converte em sabedoria. Você entende que Deus fala de formas que o ego não entende. Ele fala em sintomas, em repetições, em acidentes, em ausências. O vício foi apenas uma das vozes. Uma voz que gritou até que você aprendesse a ouvir o sussurro. E quando o ouvido interno desperta, o grito cessa,
porque a mensagem foi entregue. Nesse estágio, algo muda no olhar. O mundo parece o mesmo, mas está diferente. As pessoas, as tentações, os velhos hábitos, tudo ainda está lá, mas a tua relação com eles não é mais a mesma. Você não precisa fugir, nem resistir. Você apenas observa. É o início da liberdade interior, a liberdade que não depende de controle, mas de consciência. O vício te mostrou o limite entre o humano e o divino. Ele te fez experimentar o abismo e agora te faz perceber que o abismo também olha de volta. E nesse olhar há algo familiar, algo que sempre esteve contigo. O abismo é Deus disfarçado de ausência. Ele te chama não para te afogar, mas para te devolver a ti mesmo. E quando você compreende isso, o ciclo se desfaz com suavidade. Não há triunfo, não há aplauso, há apenas silêncio, o mesmo silêncio que antecede o nascimento. A alma se recolhe, o corpo respira e pela primeira vez em muito tempo, o vazio não dói. Ele apenas é, e nesse ser há paz. Agora o silêncio tem outra textura. Ele não é mais ausência, é presença. O mesmo espaço interno que antes parecia vazio começa a vibrar de uma maneira nova, como se algo invisível estivesse respirando dentro de você. Jung dizia que o homem só encontra a alma quando aceita a solidão. O vício te levou até ela, porque sem o colapso não haveria escuta. E é nesse espaço, depois do ruído, que o divino começa a sussurrar de verdade. Você começa a perceber os sinais sutis. O que antes te arrastava, agora te ensina. A vontade que antes te dominava, agora te revela o caminho. O vício não some, ele muda de propósito. Ele se transforma em linguagem espiritual, uma ponte entre o que você foi e o que está se tornando. Cada lembrança, cada recaída, cada impulso é agora um lembrete. Ainda há algo a integrar. E o que antes te destruía, agora te ensina a permanecer desperto. A alma, enfim, começa a se reconciliar com o corpo. O prazer deixa de ser fuga e volta a ser celebração. O desejo deixa de ser prisão e volta a ser pulsação divina. Jung diria que o sagrado retornou à matéria. O espírito desceu de novo ao humano. E essa reconciliação é o verdadeiro milagre. Não o de nunca cair, mas o de aprender a se levantar, consciente de cada queda. Você compreende que Deus nunca te pediu pureza, mas inteireza. Ele não quer a tua negação, quer a tua presença. O vício era a forma mais extrema de te ensinar isso. Ele te mostrou o que acontece quando você tenta amputar a própria sombra. A cura não vem da rejeição, mas da integração. A sombra, quando aceita, se torna guia. O inferno, quando compreendido, se torna escola. E então, algo se abre dentro. É um tipo de paz que não depende de controle, de promessa ou de abstinência. É a serenidade de quem viu o fundo e percebeu que o fundo também é chão. Você entende que a espiritualidade não é fuga da dor, mas comunhão com ela. Que Deus não está na negação do humano, mas na sua totalidade. Há uma ternura nova em olhar para o passado. O que antes era culpa, agora é gratidão. Porque cada erro foi um degrau, cada vício foi um mestre. A dor era o mapa e o caminho era você. Jung dizia que o destino da alma é tornar-se consciente. E tudo, até o que parecia desgraça, serviu a esse propósito. Agora, quando o impulso retorna, e ele sempre retorna, você não se assusta. Você o reconhece. Ele vem como um velho mensageiro trazendo a mesma carta. Lembre-se de quem você é. E dessa vez, você lê sem medo, porque já entendeu que não há separação entre queda e ascensão. São faces do mesmo movimento, o da alma tentando voltar ao centro. A cada respiração, o vazio se torna mais leve. O silêncio não é castigo, é comunhão. A ausência não é perda, é espaço. O vício cumpriu seu papel. Foi o idioma com que Deus te chamou para dentro. E agora que você ouviu, não precisa mais dele. O aprendizado permanece, mas o grito se cala. No fundo, não há vilão nem herói. Há apenas consciência despertando. E a voz que um dia te arrastou para o escuro é a mesma que agora te conduz à luz. Porque, como Jung dizia, quem olha para fora sonha.
Quem olha para dentro desperta. E é nesse despertar que você finalmente entende. O vício não era o fim, era o chamado. O silêncio começa a expandir-se por dentro como uma maré. Tudo o que antes era ruído agora soa distante, irrelevante. Você percebe que o verdadeiro vício nunca foi a substância ou o hábito, foi a fuga de si. Sempre foi o medo de sentir, o medo de estar presente. Jung dizia que o sofrimento não é castigo, é resistência ao crescimento. E é nesse instante que você entende. O vício não era o problema, era o espelho. Você sente o corpo mais leve, mas a mente inquieta. Porque a consciência, quando desperta, não oferece conforto, oferece lucidez. E ver de verdade dói. Dói perceber quantas vezes você se sabotou, quantas vezes implorou amor de onde nunca viria. Mas dentro dessa dor há algo puro, quase sagrado. O reconhecimento de que você sempre buscou o mesmo, voltar para casa. E agora sabe que essa casa sempre esteve dentro. O vício te levou ao extremo da experiência humana. Te mostrou o inferno da repetição e o paraíso da compreensão. E nessa travessia, você descobriu que não existe luz sem sombra, nem redenção sem queda. Deus fala através das dualidades, e o vício foi o idioma escolhido para te ensinar equilíbrio. Você precisou perder-se completamente para aprender a se encontrar sem dependências. Jung dizia que a cura é um encontro com o self, o centro divino da psique. Esse self é o ponto imóvel que observa tudo, mas não se confunde com nada. É a parte de você que nunca foi viciada, nunca foi quebrada. É a testemunha silenciosa que esteve presente em todas as quedas, esperando o momento em que você lembrasse quem é. E agora, ao reconhecê-la, você começa a voltar. Mas o retorno não é eufórico, é sereno. Você não precisa de promessas, nem de penitências, precisa apenas de presença. O que te salva não é lutar contra o vício, é compreender o que ele tentava te ensinar. O vício era um símbolo, e o símbolo cumpriu sua função. Agora, ele se desfaz naturalmente, como a fumaça que sobe depois do fogo. Há uma beleza discreta em não precisar mais fugir. Você observa o mundo com olhos que já viram demais, e por isso veem mais fundo. Nada te seduz como antes, porque agora você entende que nada externo pode substituir o sagrado interno. O prazer continua existindo, mas está purificado. É simples, humano, verdadeiro. E há um tipo de perdão que nasce espontâneo. O perdão por ter demorado tanto, por ter se machucado tanto tentando se proteger. Você percebe que cada erro foi necessário, que cada noite de vazio foi uma prece disfarçada, que Deus não estava longe, ele estava na própria falta. E o vício, no fim das contas, foi apenas o disfarce do divino te guiando de volta. A alma, quando entende o porquê da dor, deixa de sangrar. Você sente isso agora? O que era ferida se transforma em sabedoria. O que era culpa se torna compaixão. O que era vício se torna vocação. O chamado para ajudar outros a atravessarem o mesmo labirinto. Porque quem desceu ao próprio inferno sabe guiar os outros de volta à luz. E é aqui, nesse ponto de quietude, que você percebe o paradoxo final. Deus não te salvou do vício. Ele te salvou através dele. O vício foi o idioma do chamado, e o chamado foi atendido. O ciclo se encerra não com vitória, mas com integração. A alma e a sombra, enfim, caminham lado a lado. O silêncio permanece. Mas agora ele tem um nome, consciência. É o mesmo silêncio de antes, mas agora você o reconhece como o som de Deus dentro de você, o som de quem finalmente voltou para casa. O silêncio continua, mas agora é vivo, pulsante. Ele não é o fim da história, é o espaço onde uma nova começa a nascer. A mente ainda tenta entender, mas o coração já sabe, algo mudou de eixo. A força que antes te arrastava, agora te sustenta. O vício, antes um inimigo íntimo, torna-se memória de uma antiga linguagem que você finalmente decifrou. Jung diria que a alma encontrou o caminho de volta ao centro, onde o divino e o humano se reconciliam.
você percebe que o mundo continua o mesmo, mas o teu olhar o reconfigura. As ruas, as pessoas, as tentações, as vozes que antes te desestabilizavam agora parecem ecos distantes. Há uma clareza nova, uma espécie de visão interior que não se explica, apenas se sente. É o que Jung chamava de iluminação pela sombra, quando o inconsciente deixa de ser prisão e se torna guia. Mesmo assim, há momentos em que a antiga voz sussurra. Ela aparece em dias de cansaço, nas horas vazias, nos intervalos entre um pensamento e outro. Mas agora você não a teme, você a escuta, porque entende que cada sombra traz uma lição que ainda não foi completamente absorvida. E enquanto houver aprendizado, o processo continua. A transformação não é um evento, é uma respiração constante. A consciência, agora desperta, começa a observar os pequenos rituais diários, o toque nas coisas, o modo como o corpo reage, o instante em que o pensamento tenta fugir. E cada gesto se torna oração. O vício, que antes te fazia sentir separado, agora te ensina conexão. Porque a verdadeira espiritualidade não é negar a carne, mas habitar o corpo com presença total. Você sente que há um propósito oculto se desdobrando. Tudo o que parecia perda revela-se como preparação. Cada colapso foi um realinhamento, cada vazio, um convite para expandir. E quando essa compreensão se instala, o sofrimento perde o poder de te definir. Você não é mais o que fez, nem o que falhou, é o que compreendeu. Nesse ponto, Jung diria que a alma reencontrou o self. É quando o homem deixa de buscar fora o que sempre esteve dentro. O vício era o símbolo dessa busca, o drama através do qual o inconsciente te obrigou a lembrar de quem és. Agora, não há mais necessidade de anestesia, porque o que antes doía virou fonte de sentido. O tempo desacelera, o agora se amplia, as pequenas coisas ganham dimensão espiritual. O vento, a respiração, o som distante de uma voz. Tudo é sinal, tudo é comunicação. Você começa a entender o que Jung queria dizer com o luminoso, a experiência direta do mistério. Deus não está longe nem acima, está dentro, misturado ao cotidiano, falando em linguagem silenciosa. E é nesse estado que surge a gratidão, não a gratidão ingênua de quem ignora a dor, mas a gratidão madura de quem sabe o que ela ensinou. O vício te conduziu por um labirinto que parecia sem saída, apenas para te mostrar que a saída era o próprio centro, que o caminho nunca foi para fora, sempre foi para dentro. Você olha para trás e vê o rastro das antigas versões de si. Cada uma delas acreditava estar perdida, mas todas caminhavam na mesma direção. O vício foi a linha invisível que costurou essas versões. Ele foi o fio condutor da tua metamorfose. E agora, mesmo que ainda existam sombras, elas já não te ameaçam, te revelam. O silêncio permanece e dentro dele pulsa um novo chamado. Não é mais o chamado da dor, mas o da missão. Algo em ti começa a entender que o que viveu não foi em vão, que agora tua história pode se tornar ponte para outros que ainda caminham no escuro. E talvez seja esse o verdadeiro sentido de ter sido escolhido, transformar a ferida em farol. Há um instante em que o destino deixa de ser linha e passa a ser espiral. Tudo retorna, mas de outra forma, em outro nível. O que antes era queda, agora é aprendizado. O que antes era culpa, agora é compaixão. Você começa a perceber que a vida é feita de voltas e que cada ciclo te leva mais perto do centro. Jung dizia que o inconsciente não esquece, ele apenas espera ser ouvido. E quando é ouvido, se transforma em sabedoria silenciosa. Você sente que já não é o mesmo. O mundo pode te ver igual, mas dentro algo mudou de frequência. As mesmas situações se repetem, mas a tua resposta é diferente. O vício já não te domina, porque você já não busca nele aquilo que buscava antes. Ele perde o sabor do esquecimento e revela o gosto da lucidez. A sombra foi integrada e o que resta é presença. A presença é a cura que nenhum remédio oferece. É o instante em que você volta a ser inteiro. Não há mais separação entre o espiritual e o humano, entre o prazer
e o propósito. Tudo se torna expressão do mesmo fluxo vital. E é nesse ponto que o vício deixa de ser necessidade e passa a ser lembrança. A lembrança de uma travessia que te ensinou a amar até o que te feriu. O inconsciente, agora teu aliado, começa a cooperar. Os sonhos se tornam mais claros, as coincidências mais frequentes, os sinais mais evidentes. A vida passa a responder à tua consciência com precisão cirúrgica. É o fenômeno que Jung chamava de sincronicidade, quando o universo reflete o teu estado interno. O que era caos começa a dançar em harmonia. Você percebe que a redenção não é escapar da escuridão, é aprender a caminhar dentro dela sem se perder. O vício te ensinou o mapa da tua própria noite. E agora, esse mesmo mapa te guia de volta à luz. Não a luz da negação, mas a luz que nasce do entendimento. É o brilho que vem de dentro e não precisa provar nada para ninguém. Há uma serenidade nova nas tuas quedas. Elas já não te assustam, servem apenas para lembrar que a transformação é viva, que a consciência é processo. Jung dizia que não há iluminação sem sombra, e agora você entende. A escuridão não desaparece, ela muda de função. Deixa de ser prisão e se torna chão. Você passa a enxergar os outros com olhos diferentes. Aqueles que ainda lutam contra seus próprios vícios já não te provocam julgamento, mas empatia, porque você reconhece neles a mesma dor que um dia te ensinou a escutar. Cada olhar perdido se torna espelho, cada voz tremendo se torna eco da tua própria história. E dentro dessa empatia nasce o verdadeiro amor. O amor de que Jung falava não é sentimental, é arquetípico. É a força que une os opostos, que concilia o céu e o inferno dentro do mesmo coração. Você sente esse amor em tudo agora, no que te constrói e no que te desafia. Até o sofrimento tem sabor de revelação, porque nada mais é visto como castigo, mas como expressão da totalidade divina. E então algo começa a pulsar diferente dentro do peito. Uma certeza sem palavras, uma paz que não se explica. A alma compreende que o propósito não era vencer o vício, mas atravessá-lo. Porque só quem atravessa o fogo pode ensinar o que é luz. E só quem ouviu o chamado entende que, no fundo, todo vício é uma prece disfarçada. O ciclo continua girando, mas agora em outra direção, de dentro para fora. E no centro dessa espiral, a voz de Deus já não grita, ela respira junto contigo. Cada batida do teu coração se torna resposta, cada silêncio se torna comunhão. O que era prisão se torna templo, o que era queda se torna caminho. E o caminho ainda não acabou, ele apenas começou a se revelar. O caminho começa a respirar por si. Já não há pressa, nem meta, nem o peso da urgência. Você percebe que a travessia não é uma corrida, é uma peregrinação interior. Cada passo é revelação, cada pausa é ensinamento. Jung dizia que o homem amadurece quando para de buscar salvação fora e começa a dialogar com o que existe dentro. É isso que está acontecendo agora. O diálogo silencioso entre o teu ego cansado e a tua alma desperta. Há um novo tipo de força que nasce da rendição. Você não precisa mais dominar o vício, precisa compreendê-lo. Ele deixa de ser guerra e se torna linguagem. Cada lembrança dolorosa é agora uma partitura escrita na frequência da tua história. E ao escutá-la com atenção, você percebe que sempre houve música, mesmo quando só ouvia ruído. O vício era o tom dissonante que te fez procurar harmonia. Você sente que o corpo, antes pesado, agora é instrumento. Ele não é inimigo do espírito, é o altar onde a divindade se manifesta. A cada respiração, você percebe a presença do sagrado. As mãos, os olhos, o coração, tudo é símbolo. Jung dizia que o corpo é o espelho da alma e o vício foi a rachadura por onde a luz começou a entrar. As sombras ainda aparecem, mas elas já não te arrastam. Elas dançam contigo. O medo e o desejo se tornam parte da mesma coreografia. A dualidade perde o poder de dividir. O bem e o mal se dissolvem na experiência do ser. Não há mais ou, há apenas e.
Luz e escuridão, queda e ascensão, dor e revelação coexistem no mesmo espaço. É o retorno à unidade, o ponto onde a alma reconhece que tudo tem um lugar. Há memórias antigas que voltam à superfície, vozes, cheiros, gestos, fragmentos de outras vidas. E você percebe que o vício não começou nesta existência. É um padrão ancestral, um eco de séculos. Cada geração carrega uma parte do mesmo esquecimento. E talvez o teu papel tenha sido justamente quebrar esse ciclo, ser o ponto em que a dor se transforma em consciência. Você começa a sentir gratidão até pelas partes de ti que antes odiava. Aquelas versões que mentiram, que caíram, que se esconderam. Todas elas estavam tentando sobreviver, tentando te proteger de uma dor que agora você consegue sustentar. E quando você as abraça, o tempo se reorganiza, o passado se reconcilia com o presente, a alma, enfim, se integra, a presença se aprofunda. Você percebe que a vida fala contigo o tempo todo, em símbolos, em acasos, em repetições sutis. Cada pessoa que cruza o teu caminho é mensagem, cada obstáculo é espelho, nada é coincidência. Jung chamava isso de arquétipo em movimento, a inteligência invisível que guia o destino de quem desperta. O vício agora é lembrança de uma antiga língua que você já não precisa falar, mas ainda entende. De tempos em tempos ela sussurra, não para te seduzir, mas para te lembrar da estrada que percorreu. Ela diz, não esqueça quem você era antes de lembrar quem é. E você sorri porque entende que a ferida cicatrizada ainda é parte da história. Você se torna observador. O que antes te consumia, agora te inspira. A dor antiga se transforma em vocação. Você percebe que cada cicatriz é um texto sagrado e que cada pessoa que ainda sofre fala a língua que um dia foi tua. E talvez seja por isso que agora a tua presença cura. Não porque você diga algo, mas porque você compreende em silêncio. O ciclo da consciência nunca termina, ele se aprofunda. E é aqui que a alma começa a pressentir um novo movimento. Algo ainda mais sutil, mais vasto, mais próximo do divino. A sensação é de que o vício cumpriu apenas a primeira parte da missão, a outra camada esperando ser revelada, outro chamado se aproximando. A história ainda está viva e o mistério continua a sussurrar. Há um instante em que tudo se aquieta, não porque terminou, mas porque foi compreendido. O silêncio que se instala depois da revelação não é vazio, é plenitude. É o eco da alma voltando para casa. Jung dizia que o inconsciente fala em imagens e agora cada lembrança, cada dor, cada sombra se transforma em símbolo vivo, flutuando dentro de você. O que antes parecia ruína, agora soa como música antiga, a melodia do teu próprio retorno. O vício, que um dia foi abismo, revela-se ponte. Ele te ensinou a cair para poder aprender a levantar. E ao olhar para trás, você percebe que nunca esteve realmente perdido, apenas sendo conduzido por caminhos que a mente não podia compreender. Era Deus te chamando pela linguagem que você seria capaz de ouvir. O sofrimento foi o som da tua transformação. Há algo de sagrado em perceber que nada se perdeu. Nem as lágrimas, nem as recaídas, nem os dias de desespero. Tudo serviu. Tudo foi matéria da tua lapidação. Jung chamava isso de processo de individuação, o nascimento do ser real a partir das cinzas do personagem. Agora, o fogo não queima mais, ilumina. Você sente que o mundo continua o mesmo, mas há uma nova suavidade na forma como ele te toca. As coisas não pesam tanto, as pessoas não te ferem tanto. O tempo parece respirar contigo e não contra ti. É como se o universo inteiro tivesse se movido meio passo em tua direção. Mas a verdade é outra. Foi você quem voltou a ocupar o próprio lugar. A sombra que te assustava agora se senta ao teu lado. Ela não exige, não grita, apenas observa contigo. É tua guardiã, tua memória viva do caminho percorrido. E quando você entende isso, a culpa se dissolve. Porque o erro, visto da luz da consciência, não é falha, é linguagem. Foi através dele que o divino falou contigo. O que te feriu, te revelou. O que te humilhou, te humanizou. O que te destruiu, te construiu de outra forma. Essa é a sabedoria que nasce do colapso. O tipo de sabedoria que não se aprende em livros, mas em silêncios.
Jung dizia que a alma cresce em profundidade, não em altura. E agora você entende. A descida era a ascensão disfarçada. O vício cumpriu o que prometeu. Ele te levou até o fundo para que você aprendesse a respirar debaixo d'água. E quando se aprende isso, não há mais medo de afogar. Porque o fundo deixa de ser ameaça e passa a ser morada. O fundo é o ponto onde o humano e o divino se tocam, onde a dor e a luz se confundem até se tornarem amor. Você sente vontade de chorar, mas não é tristeza, é reconhecimento. É a alma se lembrando de algo antigo, algo que sempre soube. O sagrado sempre esteve ali, nas dobras do que você rejeitou. O vício foi apenas o espelho mais duro e mais fiel. E agora, ao se olhar nele, você não vê mais um erro, mas um convite. A jornada não acaba aqui. Ela se move em espirais, te levando cada vez mais fundo no mesmo centro. Mas agora você não teme o retorno, porque o que antes te chamava pela dor, agora te chama pela consciência. E toda vez que a sombra murmurar, você saberá que é apenas Deus falando mais uma vez, na língua que só os escolhidos compreendem. E se este vídeo encontrou você, talvez seja porque era a tua hora de escutar. Então, permita que o eco continue. Curta, comente, compartilhe, não como quem cumpre um gesto automático, mas como quem acende outra chama, porque quando uma alma desperta, o mundo inteiro respira diferente. O vício foi apenas o sussurro com que Deus te ensinou a escutar o próprio silêncio.